Olá, eu sou Leonardo Barros, presidente da X. Estou aqui encarregado de conduzir mais um MesaCast, né? Esse programa que tem sempre o objetivo de levar ao nosso público, ao público especializado, à comunidade de geoprocessamentos, dados geoespaciais, mas também ao público em geral, ou seja, popularizar, trazer informações de uma maneira o mais didática possível para que o público em geral também possa entender, né, as aplicações e, consequentemente, os benefícios, né, do setor aeroespacial, mas mais especificamente dos dados geoespaciais a favor do cotidiano das nossas vidas, sejam enquanto agricultor, enquanto segurança pública, enquanto meio ambiente, enquanto apoio às grandes obras de engenharia, e aí eu posso falar inúmeras ou quase todos os setores da nossa sociedade, o setor aeroespacial tem algum valor a agregar. Hoje, nós estamos recebendo aqui, para mim é um prazer especial, né, a Juliana, que é executiva da área comercial da Airbus Defence and Space. Ela vai explicar melhor o que é Airbus Defence and Space. Todo mundo conhece a Airbus pelos aviões, né? Os aviões lá da Latam, da Azul, etc. Mas ela vai explicar para a gente um pouquinho melhor que a Airbus também tem toda uma divisão dedicada, focada, altamente reconhecida no Brasil e no mundo, à atividade, ao setor espacial. E é com esse setor que a gente se relaciona. Hoje, um pouco antes aqui de começar a gravação do MesaCast, eu estava até recordando com a Juliana, né? Já vamos para quase 10 anos de relação, né? E por esse motivo, para mim, é um momento até especial, porque além dessa essa relação corporativa entre a X e a Airbus Defence and Space, também a gente se relaciona, né, os executivos da X, eu, inclusive, com a Juliana, aí há quase 10 anos que a gente se conhece e encaramos aí uma série de desafios de projetos, concepções, proposições técnicas, né, muitas delas inovadoras, algumas delas eu me atrevo humildemente a falar disruptivas por vezes, né, para trazer e mostrar no nosso caso específico aqui, para o Estado brasileiro, para a estrutura do Estado brasileiro, as aplicações, os benefícios e as possibilidades que o setor aeroespacial, e aí eu vou já abrir um parênteses, que a Juliana também vai explicar melhor para a gente, dentro desse setor aeroespacial, o setor específico de observação da Terra, né? Coisa bonita, observação da Terra, do planeta Terra, né? Oh, o que será isso? Uhum. Já traz, já agrega, que a gente, às vezes, sem saber, já convive, né, com algum benefício, com alguma aplicação disso. Então, Juliana, mais uma vez, muito prazer em receber você aqui. Eu tenho certeza que essa nossa conversa, esses 40, 50 minutos de bate-papo aqui vão ser extremamente agradáveis e proveitosos para nós e para o público. Por favor, sinta-se livre, se apresente. Como eu falei, comente um pouquinho, né? A Airbus, todo mundo lembra dos aviões, Sim. né? Aham. Mas com certeza não é do conhecimento do grande público a essa divisão que você pertence dentro do conglomerado, do grupo Airbus, né? Eu acho importante você situar um pouco nesse aspecto, né? Assim, por último, a questão que eu brinquei, mas falei a verdade, ainda essa divisão específica que é a divisão, né, o setor de observação da Terra. Já deixo com você essa palavra, já tem um bom dever de casa aí para discorrer, Juliana. Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com a Ex nesse relacionamento de praticamente 10 anos, 10 né? anos, é. De tantos desafios altos e baixos, né? Muitos projetos realmente inovadores, né? Que o Brasil é um país
muito peculiar, né? Somos extremamente inventivos nas nossas soluções, né? E é Como somos. e é um prazer estar aqui com vocês. Mas, bom, me apresentando, eu sou Juliana Marim, sou formada em Geografia pela USP, e já trabalho na Airbus, já estou na Airbus há 11 anos, mas com sensoriamento remoto, observação da Terra, já são quase 17 anos aí de estrada. De estrada. Já há um tempinho já, né? Faço parte, né, assim, da divisão da Airbus, né? A Airbus, como essa empresa gigantesca, né, que é mais conhecida realmente pela sua divisão, né, dos aviões, né, mas trabalha na parte de satélites, né, que a Airbus ela é dividida basicamente em 3 unidades, sendo elas, né, a Airbus Aviões, a Airbus Commercial, né, a Airbus Helicópteros e a Airbus Defence and Space. Então, e dentro desse universo de Defense and Space, tem as aplicações tanto dos satélites quanto sistemas espaciais, satélites de comunicações e uma infinidade, né, de outros serviços, né, que compõem esse conglomerado, né, gigantesco que é a Airbus. Né? A Airbus é uma empresa formada, né, por 4 países, basicamente, né, que é a França, a Alemanha, a Inglaterra e a Espanha. E que aí cada um desses países tem a sua atuação, né? E o interessante, né, de fazer parte, né, de uma empresa que já tem no DNA, expertise de compartilhamento de informações entre estados, é que a Airbus realmente entende assim uma parte assim das dores do que é ser assim, quais são os problemas que um estado do tamanho do Brasil, né, e no caso da Europa, né, do tamanho da Europa, tem de desafios, né? Então, monitoramento de larga escala, combate os mais diversos tipos de crimes, sejam ambientais, sejam crimes, né, violentos, enfim, guerras, né, dos territórios. Defesas do território, né? Então, é uma área que a Airbus ela já domina bastante, né? Especificamente da parte de satélites, né, da qual eu faço parte, né? A Airbus, ela tem um histórico, né? A Airbus ela é produtora de satélites, então ela produz os satélites e para alguns deles ela também opera o satélite de maneira comercial. Então, os satélites, boa parte desses que nós conhecemos, né, para dados gratuitos, como o Sentinel, tem o DNA da Airbus, a Airbus ela ajudou na construção, mas diversos outros satélites de telecomunicações, boa parte dos satélites que operam, né, tanto na Europa quanto no mundo, tem alguma coisa da Airbus. Então, é um histórico aí de mais de 40 anos de construção de satélites, de fato, e que, assim, Airbus, ela sempre foi vista, né, com o expertise de vários dos institutos, né, dos centros espaciais de cada um desses países foram construindo esse expertise da Airbus, que a Airbus, né, no segmento espacial, ela é, assim, uma das empresas de ponta de mercado, de inovação, de pioneirismo, de fato, né, de lançamento. Tanto é que a Airbus, né, até então, né, em 1986, é chamada Spotmage, que era uma empresa, né, de exploração de satélites espaciais lá da França, né, junto com o Kines. Foi a primeira empresa responsável, assim, que teve a ideia de comercializar os dados de satélite. Até 1986, quem tinha domínio, né, dos satélites eram os governos, de fato. Né? Quem lançava o seu próprio satélite é o que dominava o satélite, controlava o satélite. O setor espacial sempre esteve intrinsecamente relacionado aos governos. Né? Sim, porque uma das principais funções até hoje, né, dos satélites é esse monitoramento de fronteiras, né, a proteção do próprio território, né? Então, essa função de defesa dos satélites, né, até 1986, ficava, né, esse uso muito restrito aos militares, né, aos governos em si, né? Aí, em 1986, foi o lançamento do nosso primeiro satélite comercial, né, o primeiro do mundo, é o Spot 1, né, que ele revolucionou o mercado por possibilitar que países que não tivessem, né, seu próprio satélite pudessem fazer parcerias, comercialização, comprar o dado que ele precisa, e não só os governos, como empresas privadas também, né? Que
para muitas aplicações, né, que vamos falar, né, assim, ao longo do episódio, né, assim, as imagens de satélite, elas são, se não, hoje em dia, essenciais para se manter um bom funcionamento, uma boa logística de produtos, de serviços, de trabalho de campo, né, isso ajuda demais, né. Então, a Airbus foi a pioneira, né, na época Spotmage, mas depois, posteriormente, né, a Airbus, né, incorporada ao grupo Airbus, como a empresa de lançamento, de fornecimento de imagens para o público em geral. Né? E aí, né, desde esse lançamento, né, do Spot 1, né, que hoje em dia, né, já estamos no Spot 7. Né, que foi assim, foram agora, né, 40 anos de história praticamente. Sim. E que sempre, né, nessa vanguarda, né, de mostrar assim, quais são as tendências de mercado dessa observação da Terra, né? E aí, o que são, assim, esses satélites de observação da Terra que o Léo comentou, né? Temos os satélites, né, de telecomunicações, que são os que possibilitam, né, os celulares funcionando, por exemplo, né? Os satélites de meteorológicos, né, de previsão do tempo, né? E temos os de observação da Terra. Os observação da Terra, de fato, né, como os modelos, né, que a Airbus produz e comercializa, eles são uma espécie de câmera, né, para realmente tirar uma foto do espaço aqui da Terra. Né? Então, tem as suas diferenças, né, porque cada satélite ele tem a sua função. Não existe satélite ruim, satélite um melhor que o outro, não é isso. É sempre bom lembrar isso. Sempre... O melhor satélite vai ser aquele que responde às suas necessidades, né? Hoje em dia a gente tem uma certa briga, de certa maneira, assim, no mercado, né? De não, precisa ser sempre o satélite com a maior precisão, de 30, 40, 50 centímetros. Pode ser que sim, se a sua intenção é detectar um objeto, coisas pequenas, vai ser a melhor das escolhas. Mas nem sempre isso é o mais adequado, né? Às vezes o monitoramento de grandes áreas é muito melhor usar um satélite. Ou dependendo do dado que você precisa adquirir, o satélite de alta ou altíssima resolução, como você acabou de falar, 30, 50 centímetros, nem é o dado mais apropriado. Fatalmente, inclusive, por mais, vou falar um termo bem popular aqui, uma linguagem bem popular, por mais bonita que seja aquela imagem, mais detalhada seja aquela imagem, aquele determinado dado para gerar uma determinada, nós vamos falar aí de composição, né, de imagens, aquele satélite eventualmente pode não permitir, pode não suportar aquele dado, aquele tipo de dado para eu verificar, sei lá, se é um óleo mineral sobre águas, ou o verdor de uma determinada planta, floresta. Exatamente. Ou plantação, não é, Juliana? Nós temos, assim, uma das aplicações dos satélites, né, de observação da Terra é justamente, assim, um monitoramento agrícola, né? Isso. E aí, assim, é bem interessante porque, por mais que a resolução, né, como acabamos de falar, assim, é importante. Mas a temporalidade deles chega a ser até mais importante do que essa resolução. Esses satélites, né, de altíssima resolução que nós falamos, né, de 30, 40, 50 centímetros, eles tendem a ter uma capacidade de coleta de dados um pouco mais limitada, né, porque são dados muito pesados, muito precisos, né, e isso tem uma capacidade física, né, é um dado muito mais pesado, né, e aí isso tem os seus... Tanto para adquiri-lo, quanto depois processá-lo. Processá-lo para, né, coletar o dado do satélite, descer esse dado, né, aqui para a Terra, né, nas antenas de recepção. Mas assim, na agricultura, por exemplo, nós temos assim, vários casos até, né, de que no primeiro momento, né, o cliente chega para a gente, né, de que não, eu quero o satélite com mais preciso, o melhor possível. Mas, aí no final das contas, né, nessa conversa, né, nesse bate-papo com o cliente, a gente percebe que o que ele quer é fazer esse monitoramento em larga escala do plantio dele, seja ele qual for, né? Mas é muito mais importante ele, num dia só, ou pelo menos num período curto de tempo, de uma semana, por exemplo, dar conta de imagiar toda uma fazenda dele, um estado, assim, uma cidade inteira, uma região inteira, e aí isso é possível fazer com satélite de alta resolução, que a gente considera até 1 metro, 1,5 metro, né? Do que fazer esses vários picotes, de certa maneira, de várias cenas menorzinhas
com uma resolução assim melhor, né? Mas que pode nesse intervalo de coletar uma cena numa semana, uma cena de outra semana ou 2 semanas, porque depende das condições meteorológicas, né? Você perde informações, né? De um talhão para outro. Então, isso é bem Uma outra interessante. coisa, Juliana, pegando essa linha de raciocínio que você tão bem explicou aqui para nós, um aspecto que eu gosto sempre de lembrar e diferenciar. A imagem, né, qualquer que seja o tipo da imagem, ela é um dado Sim. que vai ser aplicado, processado, aplicado, para se extrair alguma informação de valor em prol do objetivo específico daquela determinada operação. Você citou tão bem aí a questão da agricultura, o meio ambiente, monitoramento de florestas, defesa, monitoramento de fronteiras, de linhas de fronteira, e segurança pública, a gente tem debatido bastante aqui no MesaCast aspectos relacionados à segurança pública também, né? Planejamento e suporte e acompanhamento de operações. É uma infinidade, né? Vamos parar de citar exemplos aqui, que senão a gente passa a tarde inteira aqui falando só de exemplos. Mas o ponto que eu queria chegar, voltando ao meu raciocínio, a minha provocação para você, é o seguinte: imagem é uma coisa, monitoramento, eu sinto que às vezes tem muita confusão, né? De o órgão, a empresa, a pessoa, o interlocutor, nosso interlocutor fala assim, eu quero monitorar. E no fundo ele está chamando monitoramento, ele quer uma imagem. Ou o contrário, eu quero uma imagem e chama aquela imagem de monitoramento. Sim. Né? E aí eu gosto sempre de destacar a questão. Os sistemas de monitoramento, estou chamando de sistema não necessariamente um sistema de informática, de tecnologia, mas o sistema, um método de monitoramento, ele tem que levar em consideração as imagens que você acabou de explicar, né? E aí não existe imagem melhor ou pior, como também você tão bem pontuou, existe a imagem mais adequada, com uma série de parâmetros, né? Resolução temporal, resolução espacial, Sim. radiométrica, por aí vai, né? E até custo-benefício é outra variável que está sempre em cima da mesa, tem que sempre ser considerado, o custo-benefício daquela determinada imagem, que vai suportar, vai ser um insumo básico, talvez um insumo fundamental do sistema de monitoramento. Sim. Que para eu monitorar o tema que for, pegou fogo, não pegou fogo, invadiu, não invadiu, desmatou, não desmatou, construiu uma edificação, não construiu uma edificação, a fase da obra está em tal fase, não está em tal fase, e por aí sucessivamente. Aí, isso sim, o sistema de monitoramento objetiva gerar uma informação a partir do processamento de determinados insumos, imagens, né? Que muitas vezes essa imagem nem vai ser apresentada no resultado final. O resultado final é desmatou ou não desmatou, pegou fogo ou não pegou fogo. A evidência está lá guardada, lógico. Eu estou simplificando muito aqui, né, essa coisa. Mas eu estou fazendo essa provocação para o nosso público a gente distinguir essa coisa. Porque é muito comum algumas alegações, mas nós temos imagens diárias do Brasil. E as coisas continuam acontecendo. Sim. E continuamos a não detectar essas ocorrências. E aí vem outro questionamento. Mas se a gente tem imagem diária, por que eu não fiquei sabendo, ou fui o último a saber que houve um desmatamento, ou houve uma invasão, ou houve um incêndio, ou houve uma coisa? Entende o que eu quero falar de sistemas de monitoramento? Né? Então, eu queria alertar, né, e te provocar, e aí, por favor, concorde, discorde, esteja 100% à vontade, para a gente tocar essa tecla, que realmente eu vejo muita confusão. O mercado amadureceu demais, né? Vem amadurecendo, né? Mas ainda percebo também essa confusão. Principalmente em gestores, vamos dizer, maiores, né, de primeiro nível na cadeia, tanto de empresas privadas quanto de órgãos públicos, né, da estrutura do governo, essa confusão de imagem e sistema de monitoramento. Sim. Né? Ou seja,
E a informação de valor para aquele objetivo, qualquer que seja, ele vem do monitoramento, que por sua vez utiliza a imagem como seu insumo. É importante a gente diferenciar e entender toda essa cadeia para a gente poder até não se frustrar. Sim. Porque é muito comum aqui na Rex, inclusive, você algumas vezes participa dessas discussões conosco, essa defesa, né, de, a imagem não... Amigo, calma. Não processou a imagem corretamente, não fez lá a composição adequada para se extrair esse tipo de informação, não fez isso, não fez aquilo, não posicionou. Enfim, mais uma vez, não é nenhuma pergunta, é muito mais uma provocação. Você concorda com o que eu estou falando? Você acha que vale a pena a gente discorrer e alertar essa questão? Porque muitas das vezes eu percebo a imagem, uma teórica qualidade de uma imagem, levando eu vou usar mais uma vez uma linguagem bem coloquial aqui, levando a culpa Sim. por uma coisa que na realidade ela não tem culpa, né? Ou seja, é um engano, é um equívoco, responsabilizar. Na realidade, é uma deficiência, ou às vezes até uma inexistência de um sistema de monitoramento real, de fato, eficiente. Depois nós vamos conversar um pouco sobre eficiência de sistemas de monitoramento, né? Você concorda com esse meu posicionamento? Não? Como é que você avalia isso? Eu concordo muito, Léo, e até porque, né, assim, de certa maneira, coincidência ou não, né, é o próprio posicionamento da Airbus como empresa, né? Nós estávamos falando, né, sobre esse pioneirismo de lançar os satélites comerciais para que os clientes pudessem comprar, governos pudessem comprar, porque há 40 anos atrás, o que nós tínhamos era a escassez de dados, né? Então, você não tinha insumos para trabalhar. Era o desafio daquele momento. Era aquele desafio, você não tinha insumos, você não tinha como trabalhar. Então, ter uma imagem de satélite você já era, assim, já era o que era o suprassumo, né, da tecnologia, né? Você saber onde, assim, né, no caso de proteção de fronteiras, conseguir monitorar onde está, assim, as áreas mais... O desafio estava na aquisição do dado, como adquirir o dado. E aí, nesses 40 anos, nós demos, assim, a indústria espacial deu um salto violento, né? A indústria de ponta como um todo, né? De que hoje em dia, de certa maneira, assim, de muitas aspas, nós não temos mais escassez de dados. Concordo. Temos satélites gratuitos do governo, que qualquer pessoa, né, pode baixar direto dos sites dos próprios governos. Então, infinidades e com boas resoluções. O próprio programa, né, Amazônia, daqui do Brasil, né, Cibers Amazônia, consegue fornecer imagens diárias, né, com 2 metros, 5 metros, 10 metros, né? Então, você tem já, mesmo gratuitamente, uma infinidade de dados para disponibilizar de novo, as mais diversas aplicações, desde o próprio governo como para empresas, né, a indústria como um todo. O desafio não é mais a aquisição do... Não, hoje em dia, adquirir dados, né, e essa quantidade de dados é relativamente fácil. Agora, adquirir dados, processar esses dados, transformá-los numa informação precisa, né, e correta, esse é o grande desafio, né? E aí, como um lado, né, eu acho que essa questão tem duas partes. De um lado, da operadora de satélite, né, que é o meu caso, né, da Airbus, né? A Airbus, ela é especialista e ela assim, o nosso foco é construir satélites cada vez mais tecnológicos para fornecer esse insumo com a melhor tecnologia possível, né? O dado certo, no tempo certo, e que responda às suas perguntas. Que seja eficiente, que responda às perguntas, né? Que resolva os seus problemas. Então, esse é o papel, de certa maneira, né? Esse é o gancho, né, que a Airbus, né, se coloca no mercado. Por um outro lado, né, você tem a questão de que a imagem por si só, ela muitas vezes não fala nada.
né? Então, você muito bem Ainda mais trouxe. quando você fala em grandes extensões No territoriais. caso do Brasil, você tem 8 milhões de quilômetros, mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, né? Como é que eu vou saber, né? Apesar de ter imagens todos os dias, imagens gratuitas, imagens pagas todos os dias, o Brasil sendo monitorado, né? Como é que eu vou saber que realmente está acontecendo algum problema dentro desses 8 milhões de quilômetros quadrados Isso do só Brasil? em terra, Né? sem falar no mar, né, Juliana? Sem Aí falar no mar. a diversão aumenta muito. Então, aí sim, né, entre essa complementariedade, aí sim, né, parte-se para um sistema de monitoramento de fato. Uma coisa é o insumo que dá acesso a esse monitoramento, né, que torna possível esse monitoramento. Outra coisa é essa informação, porque só assim a montanha de dados que se produz, né, com as imagens, né, você colocando talvez, né, uma pessoa dedicada a uma área específica, você consegue monitorar aquela área muito pequena e muito específica, né? Mas quando se fala de grande escala, como o Brasil, né, não só a parte continental, como a parte marítima, é necessário ter um sistema de fato que ajude, né, nessa interpretação de dados, né? Então, conseguir, nesse mar de dados que nós temos hoje em dia, satélites gratuitos, satélites pagos, conseguir extrair a informação que o gestor, que a empresa, que o órgão público precisa. Se aquela área foi desmatada ou não, se aquela área sofreu, né, desmatamento legal para mineração, por exemplo, monitorar o crescimento de uma plantação, né? E aí esse monitoramento, sim, esse monitoramento, né, que nós estamos falando lá de crescimento de uma plantação. Não é uma pessoa que vai lá olhar uma imagem, né, de hoje, daqui um mês, olha aquela outra imagem, nossa, teve diferenças. Não, hoje em dia nós temos, né, tecnologias para, através, né, da inteligência artificial, de algoritmos, de literalmente quantificar isso e já dar a resposta certa, né? Certo, e aí nisso, preciso, né, e aí a Airbus, bom, com toda essa expertise, né, tem esses parceiros locais, como a X, né, que tem esse expertise maravilhoso e que para cada país, né, é estranho falar isso, mas para cada país tem a sua especificidade. Então, ter parceiros locais, né, como é que entendem essa realidade do Brasil, né, e que entendem o que o público brasileiro, as instituições brasileiras precisam, qual que é a informação que elas precisam, isso é essencial, porque o que, né, e aí trago um pouco da experiência, né, da Europa, por exemplo, né, o que o gestor brasileiro, né, do governo brasileiro quer ver é diferente do que o gestor na Europa, em guerra, quer ver. Realidade diferente. É uma realidade completamente diferente, né? Tanto mas no final social das contas, quanto até natural. Sim. É totalmente distinto. Socialmente, né, culturalmente, né, mas até nesse movimento, né, do que eles precisam ver num cenário de guerra, por exemplo, né, hoje em dia, de novo, assim, voltando nisso, né, não são exatamente as imagens, né, que são o mais importante, é essa resposta, né, então usa-se a imagem de satélite, mesmo num cenário de guerra, para saber, né, um antes e um depois, para extrair essa informação e dar um alerta de que aconteceu tal coisa, tá? Uma tropa sofre movimentação, né? E aí, tropicalizando um pouco esse pensamento, a mesma coisa aqui para o Brasil, né? De que você tem imagens, né? Literalmente gigabytes, terabytes de teras todos os dias do Brasil. Você conseguir extrair, né? Treinar assim, um sistema para de fato monitorar, né, todo o território brasileiro, isso é de uma expertise, é um desafio enorme. Então, você conseguir, né, através desse monitoramento, né, se o foco de novo, assim, proteção do território, saber que naquela localidade, nossa, abrir uma pista de pouso, né, que pode ser utilizada de uma maneira ilegal, e nos primeiros indícios, porque uma pista de pouso, né, para mineração, para tráfico, enfim, ela não surge de um dia para o outro, né? Não surge de um dia para o outro. Ela vai tendo, assim, né, um certo desmatamento, uma tira, né, proteção, né, tira as árvores. A análise do contexto é fundamental para chegar
na conclusão. Sim, né? aí só depois disso, né, que se estabelece de fato um ponto, assim, viciado, né, entre aspas, né, de tráfico, enfim, Uma né, de atividade tantas lícita outras. ou ilícita, Sim, enfim, né? distinguir é importante. Mas, né, esse olho, esse olhar, né, que não é um olhar humano, né, de olhar literalmente, assim, as imagens de satélite, né, mas esse pós-processamento que nós chamamos, né, das imagens, né, isso é, assim, muito importante nesse cenário que nós temos, né, de tantos dados, né, não só dados satelitais, né, como os dados como um todos, Dados né. como todos, é verdade. E aí, Juliana, eu queria explorar um pouco mais essa questão do monitoramento, só que aprofundando um pouquinho mais tecnicamente, né? Quando a gente fala em imagem de satélite, aqueles que no mercado lidam com imagem de satélite, ou estão começando a lidar, aí, vamos dizer, das experiências mais recentes até os mais experientes, os mais sêniores, é muito comum sempre a primeira característica para diferenciar uma imagem de satélite. Bom, a primeiríssima é ótica ou radar, né? Ótica ou SAR. Pulando essa, vamos falar, por exemplo, especificamente do ótico, que é a grande maioria do consumo, principalmente aqui no mercado brasileiro, é do dado ótica, da imagem ótica. Sempre vem, qual que é a característica? A turma, o povo sempre fala, né? Qual que é a resolução? E aí, especificamente, agregando mais uma palavra, a resolução espacial, né? É uma imagem, eu quero uma imagem de 30 centímetros, 50 centímetros, abaixo, melhor que 1 metro, e por aí sucessivamente. A gente aqui na X também tem uma preocupação muito grande, eu acho que essa nossa conversa ela é importante para a gente situar, ok, a resolução espacial é uma característica muito importante. Eu não gosto de falar mais importante, porque aí centra muito nela, né? Mas ela é muito importante. Em nenhuma hipótese eu estou negando isso. Pelo contrário. Eu começo por ela, porém ela não é a única Não. para atingir determinado objetivo. Porque quando a gente fala em sistema de monitoramento, gente, eu vou até fazer um gesto aqui, ou seja, é você pegar uma imagem anterior, pegar uma imagem posterior ou mais atual, fazer uma espécie de sobreposição dessas imagens e verificar as famosas mudanças, né? No nosso meio aqui a gente chama de detecção de mudança, ou, em inglês change detection, né? Essas mudanças, né? Eu preciso detectá-las, verificar que ocorreu, classificá-las, que tipo de mudança é essa? É um desmatamento? É um corte raso? Por fogo? É uma invasão de um perímetro? É uma edificação que surgiu? Enfim, as várias classes. Você falou, é uma pista de pouso? Sim. Né? Uma trilha? Uma abertura de uma trilha? Por aí vai. Classificar a mudança e muitas das vezes, na grande maioria das vezes, eu ainda preciso dimensionar essa mudança, né? E aí vem a questão, para eu poder fazer esse empilhamento, para poder tirar todas essas informações e medidas, né? É importante que a qualidade desse insumo ou dessas imagens utilizadas no sistema de monitoramento que nós estamos exemplificando aqui, elas também vêm acompanhadas de outras características muito importantes e que, por vezes, o público não observa ou lembra delas muito depois, e aí. Depois na fase de processamento, e que aí E já aí é já é tarde. tarde, porque o contrato já foi feito, etc, etc, né? Você já atingiu aonde eu quero chegar, Juliana. Então, Então, eu queria que você comentasse um pouco dessas outras características. Assim, é importante, uma vez vieram me apresentar aqui na X para a gente poder levar em consideração na prestação de serviço, nos monitoramentos que a gente executa aqui, uma imagem de, não me lembro direito, acho que era de 50 centímetros de resolução, de uma determinada operadora, mas o erro posicional, não sei se todos, ou seja, esse objeto que está aparecendo aqui nessa imagem, imaginem aqui a palma da minha mão como se fosse uma imagem, para poder ilustrar, né? Ele, no fundo, ele está num raio de 30 metros. O objeto que aparentemente está aqui
mas quando você vai localizá-lo, ou geolocalizá-lo, ele pode estar 30 metros para cá, 30 Sim. metros para cá e por aí sucessivamente. Aquilo me pareceu um pouco estranho. Poxa, uma imagem de 50 centímetros de resolução, mas admitindo um erro posicional de 30 metros, é meio. Fiquei meio assim. Vamos pensar assim: se o objetivo for fazer um disparo de um foguete, de um míssil, para acertar um alvo ali, É, um pô, erro de 30 um erro metros é de 30 muito. metros é inadmissível, né? Gente, brincadeiras à parte, mas é verdade isso que nós estamos Sim, falando, né? sim. Então, no monitoramento, a mesma coisa. Ou seja, eu detectar um alvo ou uma mudança com 30 metros, e eu estou citando erro posicional uma característica, temos outras variáveis também. Então, o alerta que eu faço, eu gostaria que você me ajudasse nesse alerta, é também não se deixar levar única e simplesmente e comparar tudo com a resolução espacial. Sim. A resolução espacial é uma variável importante, pode ser, em muitos casos, até a mais importante, não nego isso, mas é importante nós estarmos atentos na estruturação, que o objetivo é sempre monitoramento. Sim. Comprar imagem, principalmente em larga escala, em grande volume, seja diário, semanal, quinzenal, se eu não levar em consideração esse outro gama de variáveis para que sistemas no plural, né? Sistemas distintos, desculpe aqui o pleonasmo, mas eu estou sendo proposital, provocativo, possam se valer desse insumo básico aqui, que são as imagens, Aham. fatalmente nós vamos nos frustrar. Sim. E perguntas vão ser feitas. Estão sendo feitas. Por que que nós não sabemos que determinadas ocorrências ou incidentes, né, ocorrem no território? No caso, nós estamos falando de Brasil, no território brasileiro, se nós temos imagem. Se imagem não é o problema. Sim. Você está entendendo? Então, eu provoquei um lado mais técnico, né, de variáveis, características técnicas dessas imagens, desses dados, que são as imagens, e fechei aqui, né, chegando mais uma vez no sistema de monitoramento, seja no objetivo de detectar uma cultura ilícita num determinado ponto do território, uma pista de pouso, uma trilha clandestina, um garimpo ilegal, um desmatamento lícito ou ilícito, a edificação, o acompanhamento de um termo de ajuste de conduta, e são inúmeras. Juliana, você concorda, não concorda? Você compartilha comigo desse alerta? O que você acha? Assim, concordo muito. E eu acho que assim, o melhor exemplo tem dois assim bons exemplos para falar assim do quão importante essa precisão geográfica do dado ela pode ser, né? Um dos usos assim hoje em dia que se dá para as imagens de satélite é para fazer monitoramento das cidades e de uma maneira assim grosseira, óbvio que depois passa por processamentos, né? Mas cálculo de IPTU. Se o cálculo de IPTU, né, aí qual que é a importância do dado ser preciso? Se o cálculo de IPTU, você pega uma imagem de satélite e ela tem esse erro de 30 metros, o que significa? Que aquela sua propriedade, né, aquela sua casa, né, ela pode... 30 metros para lá... Ela pode ficar 30% maior, né, assim, com 30 metros a mais do que o tamanho, isso reflete diretamente no imposto que você vai pagar, né? Então... Você materializou bem, mas... Então, esse é um dos problemas, assim, do erro posicional, assim, ruim, de certa maneira, né? De não ter um erro posicional, assim, tão preciso. Porque pode agravar, né? Ter esses vários problemas, né? No cálculo do IPTU, você ter 30 metros a mais de uma casa é muita coisa, né? Como, né, para outro exemplo... Dimensionar o auto de infração. Uma infração, Estado, estou dimensionando ela 30 metros maior do que ela realmente foi. E aí eu faço todo um cálculo da multa que vai ser aplicável. Ao invés de realmente, você construiu
5 metros quadrados. Não, na verdade você construiu 30 metros quadrados a mais. Isso é muita coisa, né? Então imagina... Só que isso, né, como você bem falou, isso muitas vezes só é percebido por gestores depois, né? De que, eu tenho a imagem de satélite com a melhor resolução possível. Mas aí na hora que eu tô fazendo esses cálculos, como assim tá dando esse erro de 30 metros a mais? Aí você tem todo um retrabalho para, né, checar esse dado. Se aquilo virou uma prova judicial lá na hora do julgamento pelo juiz, pelos peritos embasados, suportado pelos respectivos peritos, aquela prova eventualmente cai. Sim, né? Você perde Porque todo você o perde trabalho. toda a confiabilidade, né, do dado base. Dentro dessas características, me explica um pouco melhor, ou comenta, né, comenta um pouco melhor para nós essa questão, quando o monitoramento é feito, você faz literalmente uma sobreposição das imagens, um empilhamento, para ficar mais popular, né? Você põe uma imagem em cima da outra para verificar o que mudou na realidade anterior, adquirida, retratada na imagem, para a realidade atual. E essa questão, a gente ouve muito falar dessa questão que determinadas operações satelitais não conseguem garantir que quando vai haver uma nova passagem, a imagem adquirida na nova passagem vai casar com um determinado nível de precisão em relação à imagem anteriormente obtida por esse mesmo satélite. Por exemplo, ela vai ter um deslocamento. Sim. Existem fórmulas matemáticas para corrigir esse deslocamento eletronicamente, mas quando isso oscila demais a cada passagem, quando a gente fala isso numa escala de um ano, um monitoramento, sei lá, a cada 2 dias, 3 dias, semanal que seja, ou seja, vão empilhando imagem. Ora a imagem cai aqui, ora a imagem cai aqui, ora a imagem cai aqui, ora a imagem cai ali. Gente, mais uma vez, eu estou sendo bem popular, cai aqui, cai ali. Mas é para explicar didaticamente, é isso mesmo. É isso que acontece. Comenta um pouco, isso dificulta enormemente, né? Muito, porque, e até quando a gente fala, de fato, né, eu usei o exemplo, né, do IPTU e tudo, mas que ele é uma foto só, uma tomada, uma cobertura que se faz de uma cidade de um ano para outro e que aí, né, a municipalidade vai lá e calcula e emite assim os dados. Mas tem um outro exemplo, né, que eu citei, que era justamente disso que eu ia comentar, né, de que e quando realmente tem esse monitoramento de fato, precisa se monitorar uma ferrovia, por exemplo, né, de saber se tem construções novas, se não tem, se tem algum tipo de problema. Avançando para a faixa de domínio ali. Né, se tem alguma nova construção irregular, né, que pode botar em risco toda a operação. A segurança, né? A segurança, né, da operação como um todo. Então, a importância desses dados, dos dados precisos para as imagens de satélite, né, e elas terem essa precisão geográfica, é que em satélites que não, em sistemas espaciais que não são precisos, você tem um trabalho posterior desse, essa literalmente empilhar estas cenas muito maior, muito maior, porque volta, né, nessas imagens, né, com erro de 10 metros, de 20 metros, isso para uma imagem, né, é muita metros. Coisa, né? Muitas vezes a área de domínio, né, de outorga, né, de uma concessão, é só, assim, entre aspas, de 50 metros, de 100 metros. Então, ter um erro de 10 metros é muita coisa. É 1/5, né, dessa área de concessão. Impacto no orçamento. Sim, né? Então, ter esses dados estudo precisos... técnico de viabilidade de uma obra, por exemplo. É muita coisa, né? Então, ter esses dados precisos de que quando você vai monitorar de fato, como eu falei, uma linha de... uma ferrovia, né? Você garantir que esses dados, né? Você tem imagens que seja toda semana, todo mês ou todo ano, que um dado ele casa exatamente em cima do outro, ou pelo menos com um erro assim muito pequeno, você evita todo de novo esse retrabalho de checagem. Você poupa etapas, porque uma coisa e todo o sistema espacial, bom, afinal de contas estamos falando de imagens tiradas do espaço, né? Estão a 250 quilômetros da superfície da Terra. Erros posicionais, eles sempre vão acontecer na ordem, né, de centímetros, pouquíssimos metros. Só que uma coisa como você bem disse, né, Léo, num pós-processamento, você pegar essas imagens, né, e fazer com que esse casamento, né, esse ajuste seja de centímetros, de metros, é uma coisa relativamente fácil.
Outra coisa é você pegar uma imagem, né, que tem 10 metros, 20 metros, 30 metros de erro, só que Nessa passagem deu 10. Na na próxima outra passagem deu deu 20. 8 para o outro lado. Na outra passagem deu E 5 tem mais para isso cima também, ou né? 7 Porque mais os para erros, baixo. esses erros, né, Não que são nós constantes. comentamos, não Se são o erro for constantes. constante, você corrige ele mais Sim, fácil. os erros não são constantes, e não só isso, como a gente nunca sabe, de certa maneira, qual que é Qual o o próximo erro? direcionamento do erro. Porque Qual será o próximo erro? quando se fala, né, de um erro de 10 metros, por exemplo, significa que esses 10 metros pode ser para a direita, pode ser para a esquerda, pode ser para frente ou pode ser para trás, assim, né, tendo um ponto como Para ser bem base, né? simples aqui na É. explicação. Então você vai ter todo esse erro, tanto é que nessa análise de precisão a gente usa erro circular, né, como uma unidade de medida, é que aquele erro ele vai se dissipar, né, dentro, né, desse círculo, né? Então você fazer esses ajustes, que no final das contas, uma imagem, né, que se diz, dá 10 erros, na verdade pode ter 10 erros para um lado e a próxima ter 10 erros para o outro, na verdade você teve um erro de 20 metros, né? Então você tem que ir casando e tem um pós-processamento grande nisso. Então o que, né, esse erro posicional ele é extremamente importante, principalmente para as aplicações que precisam, né, dessa precisão, E o monitoramento sistemático, né? nesse monitoramento sistemático, porque no final das contas poupa-se esse pós-processamento e essas checagens Verdade. infinitas. Porque se o monitoramento, ele é uma das funções do monitoramento é justamente poupar e poupar tempo para se ter assim, decisões mais assertivas e conseguir ter um planejamento melhor. Então, se você tem essa fase, né, de adquirir os cenas, mas depois leva 2, 3, 4, 5 semanas, meses para conseguir fazer uma análise desses dados, então você perde todo aquele dado, assim, de uma maneira, aquela reatividade, né, que um dado satelital ele pode ter. Então, de que adianta, de certa maneira, né? Assim, você coleta os dados e entrega para o cliente no mesmo dia. Mas aí, para você, de fato, conseguir usar aqueles dados, você vai ter que fazer um pós-processamento desses dados de 1 semana, 2 semanas, 1 mês, né? Então, você perdeu, assim, esse tempo de resposta rápido. Quando você já tem esse dado calibrado, né? E aí é fácil de calibrar, de certa maneira, né? Você já ganha esse Ou tempo, mesmo, Juliana, só complementando o que você está falando, a possibilidade de outras empresas especializadas numa determinada matéria, num determinado objeto de análise, atuarem com esse dado. Porque Sim. só quem tem os algoritmos ou os mecanismos de realizar essas correções constantes e dinâmicas, né, é quem gerou a imagem. Uhum. Aí, ou seja, a X, por exemplo, que é uma empresa, vai eventualmente, tem uns algoritmos, métodos aqui de detecção automática de uma determinada classe, lá, corte raso no bioma amazônico ou no bioma cerrado, não sei o que, a partir de dado de tal. Mas esse dado eu não posso usar, Sim. porque eu não consigo empilhar eles, eu não consigo corrigi-los dessa maneira. Assim, uma outra empresa, sei lá, que é especializada em detectar uma determinada mudança ou característica de uma plantação ou de fazer um cálculo de extração mineral, volumetria que foi extraída de não sei o quê, de repente não consegue aplicar Sim. esse know-how dela a partir desse insumo. Nossa, Exatamente. você Concorda? tocou num ponto assim muito importante que, bom, nós já atuamos no setor há bastante tempo, né? Isso. Nós vemos assim algumas coisas que são assim, realmente assim, que beiram o absurdo, né? É. De que muitas vezes são feitos, e não vou entrar no mérito, se mapeamentos bem feitos ou mal feitos, enfim. Não é o mérito, Mas mapeamentos feitos e que o Estado, a empresa, gastou assim um dinheiro grande, né? Teve um custo grande para a empresa, só que boa parte da informação ela fica
contida dentro da equipe e dos sistemas que participaram daquela análise no tempo. Ela fica datada, de certa maneira, né? Ela se isola. Ela se isola. Aí, somente na gestão pública, é comum e faz parte das regras de mercado, hoje em dia ser o fornecedor X, amanhã o Y, depois o Z. Até porque o amanhã aparece um fornecedor que tem uma característica que é novidade naquele momento e que se mostra interessante, depois vem o próximo e por aí sucessivamente. Essa dinâmica fica prejudicada nesse aspecto. É muito importante, né, essa possibilidade dos dados e de projetos que foram contratados, né, pelos órgãos, pelas instituições, elas terem continuidade. Né? Não ficar ela presa no tempo e de que, porque agora é um outro fornecedor, uma outra empresa, não é possível usar porque todo o expertise que foi gerado com aquele mapeamento anterior ficou ali, restrito. Ficou proprietário daquele padrão, na realidade, daquela falta de padrão que outros não conseguem mais manipular. É interessante. Juliana, nosso tempo está adiantado, mas antes de fechar aqui, muito rápido. Eu acho que nós vamos ter que marcar outra sessão aqui. Rápido, Juliana, que pareceu 5 minutos aqui, quase 1 hora de conversa já. Mas eu queria só fechar, e esse fechamento, na realidade, é a provocação para uma próxima conversa, para um próximo MesaCast, se você aceitar o convite. Que a gente... infelizmente, não conseguimos chegar nesse ponto que eu queria abordar e que talvez seja de maior desconhecimento do público, em geral. Vou fazer uma afirmativa. A riqueza de dados ou de informações que você pode extrair das imagens que estão no campo do não visível, o não visível aqui, ó, eu estou apontando para o olho humano, é muito grande. Sim. Né? No Brasil, especialmente, a gente percebe que a gente tem um gap, ou seja, a gente ainda, não, como eu falei de início, não é do domínio público esse conhecimento, sequer essa informação. De vez em quando eu faço essa afirmação em palestras, demonstrações que a gente faz, apresentações, que assim, cara, se você soubesse, se você dimensionasse, tivesse ideia da riqueza, na realidade, a maior parte das informações está no campo do não visível. Sim. Né? Aí, por que eu até estou puxando e ao mesmo tempo vamos fechar, porque aí a discussão para mais 1 hora, 2 horas de bate-papo aqui. Sim. Essa afirmação, que mais uma vez a qualidade das imagens que a gente está discutindo agora na ótica do erro posicional, resolução espacial, quando a gente introduz isso, então, esse aspecto, né, de extrair informações a partir do que não é visível, né, visível ao olho humano, aí essa discussão, aí, vamos dizer, aprofunda muito mais todo esse debate. Sim, muito, né? Que é o que nós chamamos, assim, na academia, né, de resolução espectral. Espectral. Outra resolução. Outra resolução. Resolução espacial, resolução geográfica, geográfica. Agora a resolução espectral, né? Que é realmente esse espectro, né? Que é literalmente assim o espectro, né, do que é possível ver ou não com uma imagem, né? E de que eu arrisco a dizer, Léo, que eu acho que 80% dos dados, assim, da potencialidade dos dados, né, de satélites, eles não são utilizados. Eles são utilizados de uma maneira, assim, muito também simples, né? Unicamente no visual. Se tem uma casa ali ou se não tem mais uma casa ali. Se tinha uma árvore ali ou se não tem mais, né? Mas a potencialidade de dados desse não visível, de bandas, né, que a gente fala, né? E realmente um próximo capítulo, bandas, né, infravermelho, deep blue, né, o azul profundo, e aí outras tecnologias que não a do óptico, daí de radar, né? SWIR. Então, assim, são outras tecnologias que já praticamente todos os satélites hoje em dia têm, né? Então, mas que é uma potencialidade, assim, de uso gigantesca, né? E que incrementaria muito as análises. Gente, vale o alerta, já fica aqui marcado. Nem combinei com a Juliana, mas já estou convocando, não estou nem convidando, Juliana, já estou convocando a continuidade dessa conversa.
né? Faço aqui até uma deferência, aproveito o momento. Eu tenho oportunidade de conversar com muita gente que entende muito mais desse tema do que eu próprio. Juliana é uma dessas pessoas. Assim como Mariano, eu tenho um grande professor nesse setor, o Mariano Pascoal, inclusive o fundador da empresa. Eu reputo como meu grande professor, né, nesse ramo, sensoriamento remoto orbital, né? E vocês estão vendo, vocês tiveram uma pequena ideia, pequeniníssima ideia, uma introdução, vamos botar assim, da, 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 da- das variáveis e da complexidade que deve ser levada em consideração. E a partir disso, eu faço uma afirmação. O uso e emprego do sensoramento remoto orbital no Brasil só está no início. Sim. E muito incipiente. Uhum. Você falou, a gente não utiliza 80% da capacidade. Eu te falo assim, talvez vou ser mais atrevido que você, eu vou falar 90%. Sim. Olha, Léo, que Aí a concordo, média entre viu? nós dois fica 85%. Pronto, tá bom. Sim, né? Porque através das imagens, né, a gente conseguir detectar erros assim, né, de movimentação de estruturas milimétricos, conseguir saber profundidade de rios, lagos. Isso é sensacional, né? Umas semanas atrás, uns meses atrás, a gente teve aí um episódio aqui do Mesa Cash dedicado à interferometria. Sim. Uhum. Enfim, gente. Mas é muita coisa que a gente tem que conversar. Nosso tempo desse MesaCast, desse episódio, acabou. Eu vou agradecer a atenção de todos vocês e vou agradecer mais uma vez, especialmente a Juliana, que nos concedeu uma fração do tempo dela. Inclusive, a Juliana veio aqui em Brasília gravar esse MesaCast, reunir com a gente, dar uma atualizada, Sim. né? Para a equipe da X, no que a Airbus, os movimentos, os direcionamentos que a Airbus está tomando, e nós aproveitamos e gravamos essa sessão. Juliana, muito obrigado. Mais uma vez, para mim, foi uma satisfação muito grande recebê-la aqui, e eu tenho certeza que muito em breve mesmo, né? Sim. Não é aquele convite que fica no ar a data, o endereço, não. É uma questão só de planejar, coordenar as agendas. Nós vamos dar continuidade nessa conversa, porque nós temos muito que explorar ainda. Com certeza, Léo. Porque, bom, de novo, agradeço muito, muito o convite. Vocês, assim, não é porque estamos no ar, mas Não. vocês são, sim, parceiros da Airbus, né, de longa data, né, de 10 anos, né, e arrisco a dizer, assim, né, que é o parceiro que vocês, assim, têm um relacionamento mais longo, né? Então, assim, estamos aqui. Estamos pra nessa vocês. estrada junto, nessa batalha Sim, junto. né? E é um prazer ter vocês, e bom, vocês como empresa, né, X como referência nacional, né, em alguns aspectos assim, internacional de qualidade de geração de dados, né? Muito obrigado. Isso para nós é muito importante Muito também. obrigado. Muito obrigada pelo convite. Nos vemos na próxima, né? Se Deus quiser. Sim. Falou, Juliana. Um Tchau. abraço a todos.